Olá, participantes deste quarto CDNB. Primeiramente, muito obrigado para cada um de vocês que realizaram suas inscrições e estão conosco agora acompanhando este nosso evento. Nesse momento, nós teremos um bate-papo ao vivo com cada um de vocês para que vocês possam esclarecer dúvidas, que vocês possam nos enviar questões que possam ter em relação a como é o andamento das atividades neste evento. Isso se dá porque, tendo este momento de bate-papo com vocês, nós conseguiremos esclarecer quaisquer eventuais dúvidas que tenham para que nós consigamos transcorrer de maneira adequada quando logo mais às 14 horas iniciarmos com as palestras deste evento. Então, eu estarei aqui à disposição para responder as questões de vocês e a nossa equipe da comissão organizadora que vocês acabaram de conhecer durante a nossa abertura terá a oportunidade de trazer as questões aqui para mim, as quais responderei prontamente a cada um de vocês. Maravilha, começamos a receber algumas questões. Temos uma questão da Suzana. Muito obrigado pela pergunta, Suzana. Primeiro, boa tarde. Em relação ao registro de presença, ele ocorre automaticamente quando você realiza o credenciamento em cada uma das atividades deste quarto CDNB. Sempre reforçando que a presença exigida é de pelo menos 75% da participação em nossas atividades que envolvem palestras acadêmicas, que são aquelas entre as 14 e as 18 horas. Estas atividades são aquelas que contam para fins de certificação final, na qual cada um de vocês terá que ter 75% de participação para que sejam certificados. Consequentemente, como são 16 palestras, vocês têm que estar presentes em pelo menos 12 delas para que a certificação seja assegurada. Recebemos uma outra pergunta aqui da Tatiane de Melo Pereira, que foi uma questão relacionada a se no horário, ao final das palestras, nós poderemos socializar no Kumospace. Não só podem, como vocês devem, Tatiane, porque aqueles são os ambientes para que vocês possam interagir com as outras pessoas, vocês possam estabelecer networking com pesquisadores, estudantes, tanto brasileiros quanto estrangeiros, e que poderão ampliar a rede de contatos e conexões de vocês. A gente recebeu agora uma outra questão da Elizabeth Cristina, a qual pergunta se as palestras com títulos em inglês serão ministradas em inglês. Excelente questão a que você trouxe, Elizabeth. Ela sempre é uma questão muito recorrente no nosso quarto CDNB e todas as edições anteriores, e nesse sentido, todas elas estarão legendadas em português e inglês, mas dentro do ambiente de Event 3, você não consegue acessar as legendas. A nossa comissão organizadora vai estar para todas as palestras, adicionando ali naquela seção de comentários, a qual vocês já tão bem sabem utilizar, como que é a forma de acessar para que vocês consigam visualizar e assistir a palestra na língua oposta àquela na qual você eventualmente, ou algum dos presentes, não domine. Então, nesse caso, você vai ter facilidade também para acompanhar as palestras que tiver em língua inglesa, aqueles que não dominem esse idioma. Tivemos uma outra questão que chegou aqui, da Karen, a qual pergunta se todas as palestras terão rodas de conversa após o término. Eu vou responder em partes, Karen, que você mandou duas questões, né? A resposta é sim, desde que o nosso palestrante tenha efetiva disponibilidade de estar conosco neste horário. Pode acontecer devido a questões de fuso horário, devido a outras questões que um palestrante tenha, que ele possa não estar presente em alguma das sessões de perguntas e respostas. Nesse momento, nós já temos uma combinação com cada um dos nossos palestrantes, os quais vão efetivamente ter a oportunidade de depois responder as perguntas por e-mail para vocês, as quais nós encaminharíamos para eles, caso aconteça de algum deles não estar. E respondendo à sua segunda parte da pergunta, se poderão deixar eventuais dúvidas na sessão de perguntas
ou comentários, a nossa sugestão é que as perguntas vocês deixem no campo de perguntas e que os comentários vocês enviem na aba de comentários. E assim fica mais fácil de fazer a gestão das questões que serão repassadas aos nossos palestrantes e ministrantes de minicursos. Chegou uma outra questão da Elizabeth sobre os minicursos, se são aulas gravadas ou vão ter chat interativo. É uma excelente pergunta, Elizabeth. Todos os minicursos, assim como as palestras que ocorrem nesses momentos que eu havia mencionado, são gravadas, mas são transmitidas para vocês ao vivo e são palestras exclusivamente preparadas para o CDNB. Então, vocês terão a oportunidade de enviar os comentários nos minicursos também, os quais serão efetivamente respondidos pelos nossos ministrantes, seja nas sessões de bate-papo ao vivo, que vocês também terão com cada um dos ministrantes de minicursos, em dias específicos que já estão previamente marcados, quanto vocês também poderão enviar essas perguntas e nós encaminharemos para os ministrantes. O Vitor nos enviou uma questão que a namorada dele se inscreveu, porém está tendo dificuldade de acessar a nosso ambiente de transmissão. Essa é uma questão, Vitor, que a maioria das vezes envolve a plataforma que nós utilizamos, o Event3, e envolve muitas vezes o e-mail que efetivamente a sua namorada utilizou. Então, a nossa sugestão, e como você também conseguiu acessar a nossa plataforma, é que você tente auxiliá-la e descobrir com ela se de repente ela não está tentando fazer conexão com um e-mail diferente daquele do qual ela se inscreveu. Se, depois de todas as tentativas ainda não conseguirem, peça para ela enviar uma mensagem no nosso e-mail do Congresso e a gente vai tentar ver o que pode ser feito. Chegou uma outra questão aqui da Natália Cristine, que ela primeiro saudou com boa tarde, e que tem interesse em mais de um minicurso, mas viu que são todos ao mesmo tempo e horário. Se os cursos ficarão gravados, de fato, Natália, a gente teve que fazer dessa maneira para que atenda a todos vocês de maneira bastante satisfatória, com múltiplos temas dentro dos nossos minicursos, e sim, eles, efetivamente, cada um de vocês poderão escolher apenas um minicurso durante o CDNB, e quanto a se eles ficarão gravados e disponíveis, a gente antecipadamente convida vocês a estarem conosco na nossa cerimônia de encerramento na sexta-feira, e lá talvez vocês vão conhecer algumas novidades que podem acontecer por aí em relação a essas questões de acesso que você pergunta. Em seguida, a Ana Paula Bastos, que é uma palestrante do nosso evento, fez uma pergunta sobre como funcionam os e-pôsteres e se é possível fazer perguntas neles. Excelente pergunta, Ana Paula. A gente cria no nosso CDNB um ambiente extremamente propício à interação entre os participantes. E por conta disso, a gente utiliza um ambiente chamado Kumospace, onde literalmente é como se vocês estarão numa sessão de pôsteres. Então, vocês terão a oportunidade, literalmente, de interagir com o apresentador, interagir com outras pessoas no ambiente. Então, é certamente possível, e não só possível, mas até necessário que essa interação e perguntas aconteçam com cada um dos apresentadores de pôsteres, que no nosso quarto CDNB são em número de 185 pessoas que estarão apresentando seus trabalhos desenvolvidos no Brasil e em vários outros países. Chegou uma pergunta agora do Vinícius, saudando com boa tarde, primeiro boa tarde, Vinícius, e agradecendo já de antemão, né, pelas palestras que virão daqui a pouco, e se nós enviaremos o certificado para horas complementares, e que acha que o pessoal está começando a colocar perguntas no chat. É uma ótima colocação, Vinícius. O que ocorre com relação a horas complementares, esse é um relacionamento do nosso participante com a sua instituição de vínculo. O que o CDNB emite, conforme está no nosso site oficial, a gente sugere que todos vocês acessem o site oficial e também contatem o nosso chatbot, o nosso CDNbot, que todos vocês já receberam ontem, e lá você consegue mais informações sobre como é a certificação. Essencialmente, o certificado é emitido de maneira digital, e se a sua instituição aceita esse formato para computar como horas complementares, certamente você vai poder fazer uso, mas não é algo que dependa de nós assegurarmos essa questão. Em seguida, nós temos uma questão da Yara Letícia, saudando com boa tarde, Yara, e que ela gostaria de saber como vocês realizam um evento tão rico de forma totalmente gratuita. Muito obrigado pela pergunta, Yara. É o tipo de pergunta que a gente na comissão sempre não só gosta de receber, mas nos perguntamos também, e o que eu costumo sempre responder para o pessoal é que é um projeto de vida nosso, de cada um dos nossos membros da comissão, e por conta disso a gente consegue realizar dessa maneira, contando, claro, com o apoio de embaixadores, contando com o apoio
dos palestrantes, dos ministrantes de cursos, dos nossos apoiadores, que nos permite fazer um evento sem nenhum tipo de patrocínio ou uso de quaisquer tipo de recursos de agências de fomento. Efetivamente é algo desafiante, vocês talvez na cerimônia de encerramento vão ouvir algumas palavras da nossa comissão em relação a todo tipo de desafio, que certamente vocês sabem que devem acontecer no evento com 5.709 pessoas, mas efetivamente a gente tem esse compromisso com vocês de oferecer o melhor evento possível, da maneira que seja a mais acessível para todos vocês, que sendo gratuito e também oferecido 100% online. O Douglas mandou uma mensagem agora que como a nanobiotecnologia pode ajudar no uso industrial otimizado de enzimas para este fim. É uma excelente questão, Douglas. Certamente nós teremos 2 palestras, a gente já teve a oportunidade de verificar nas temáticas de todas elas como elas serão, inclusive utilizando inteligência artificial nelas, e você vai ver vários casos de como você pode otimizar industrialmente o uso de enzimas com nanobiotecnologia, seja imobilizando-as, seja utilizando a possibilidade de recuperação dessas enzimas. Então, tem várias estratégias que você pode estar empregando, não perca nenhuma das nossas palestras, onde várias vezes você vai ver temas que tangenciam aquilo que você aqui pergunta. O Vitor pergunta agora se terá uma lista de presença ou se a presença será computada automaticamente pela plataforma Event3. Da mesma maneira, Vitor, eu não sei se você é um participante assíduo do CDNB, mas como nós fizemos na última edição, desta vez também haverá a computação automática da presença de cada um de vocês. Então, efetivamente, não se preocupem que aqueles que passarem por dentro da plataforma Event3 e registrarem a sua presença na forma de estarem se credenciando em cada uma das atividades, vocês estarão devidamente registrados para fins de computação da lista de presença. O Jefferson enviou uma pergunta agora sobre como vai computalizar a presença nas atividades. Acho que já ficou claro pela resposta que eu acabei de dar para o Vitor, né? Vocês devem ter digitado com uma diferença de segundos, se é que teve diferença de segundos, porque apareceu no mesmo minuto, então não se preocupe que vai haver a computação normalmente ali, Jefferson. O Lucas pergunta em seguida se a não participação dos minicursos resultará em não obtenção dos certificados. Não do certificado, Lucas, de participação no Congresso, desde que você tenha presença em 75% das palestras, mas implicará na não obtenção dos certificados de minicurso. Então, vocês terão certificação dos minicursos que participarem, aquele minicurso que você escolher, e a participação nas palestras, nessas que eu mencionei anteriormente, que são 16 ao todo, e você tem que ter presença em pelo menos 12, que são 75%, você efetivamente continuaria tendo, mesmo que não participe nos minicursos. A Agnes mandou uma questão agora, saudando com boa tarde, Agnes, e se as palestras e minicursos ficarão gravados ou disponíveis em alguma plataforma depois. Essa é uma informação que é altamente sigilosa, então eu não posso dar nenhum tipo de spoiler, Agnes, mas efetivamente eu a convido a estar conosco durante a cerimônia de encerramento na sexta-feira, que agora está lá às 18 horas, como você vai ver, e lá certamente você vai ter algumas informações sobre isso, e de antemão já aproveito para convidar todos vocês a estarem conosco também numa festa virtual que vai acontecer logo após o nosso quarto CDNB, que também está lá constando na programação de vocês. Em seguida, a Lorena mandou uma questão, saudou com boa tarde, Lorena, de como serão computadas as presenças. Essa é uma informação que a gente explorou já bastante aqui, sabe, Lorena, mas provavelmente você chegou um pouquinho depois. A presença é computada via credenciamento na plataforma Event3, desde que você acesse a atividade que está ocorrendo por dentro dessa plataforma. Não existem outras formas de acesso, e quando você realiza a passagem por dentro dessa plataforma e efetivamente assiste o que está ocorrendo, a sua presença é computada automaticamente aqui pelo sistema. O Maurício faz uma questão agora, que ele irá realizar a apresentação de um resumo amanhã, de um e-poster, na verdade, né, Maurício? Mas não está conseguindo acessar o Cumospace através do Event3. Por quê? Porque sua apresentação é amanhã, Maurício. Então, não adianta vocês tentarem acessar hoje, se a transmissão da sua apresentação, da sessão na qual você vai estar, acontece amanhã. Então, todas as atividades desse CDNB, elas são síncronas. Para que você consiga acessá-la, você precisa aguardar o momento amanhã, que é das 9 ao meio-dia, onde você terá facilidade de acessar a sua sessão, o ambiente Cumospace,
seguindo as instruções que, inclusive, cada um de vocês que apresentará os seus e-pôsteres já recebeu. A Brenda manda uma mensagem agora, saúda com boa tarde Brenda, e que chegou agora e que perdeu a resposta para a pergunta de como faz para registrar a presença. A gente vai continuar respondendo, mas fica a dica que o CDN-Bot que a gente mandou para cada um de vocês no e-mail de ontem, ele responde facilmente a essa pergunta de vocês, assim como ele responde a várias outras perguntas relacionadas ao CDNB. Ele é uma inteligência artificial que foi treinada para saber de CDNB, talvez tanto quanto ou mais do que eu e nossos membros da comissão organizadora. Então, o que ocorre em relação ao registro de presença é que quando você faz o seu credenciamento no Item 3, além de, claro, estar inscrita nas atividades, você consegue automaticamente já registrá-la. Se você não participar da atividade, ou seja, você se inscreveu e não se credenciou, você não vai receber o certificado, você não vai conseguir estar efetivamente credenciado, por isso que é fundamental que não apenas vocês se inscrevam nas atividades, mas, sobretudo, que se credenciem, que é estar assistindo e assistir atividades como essa nesse momento que vocês estão. A Suzana mandou uma questão agora, se as câmeras dos participantes estarão ligadas ou desligadas. É uma boa pergunta, Suzana. Existe uma certa netiqueta, digamos assim, né, na internet, que quando você está falando com alguém, é de bom praxe que a gente mantenha as câmeras ligadas. E o ambiente como o Space, ele propicia isso. Então, na prática, cada um de vocês poderá, sim, estar com as câmeras ligadas durante as interações nos ambientes como o Space, mas é claro que isso é algo específico de cada um, do computador que você está utilizando ter essa função, ou do smartphone que você está empregando ter esta opção desse dispositivo. Mas sim, é altamente recomendável que vocês mantenham ligadas durante as interações com outros participantes, tal qual a gente faz quando mostra e expõe as nossas caras no ambiente ao vivo. A Bruna Fernandes mandou uma pergunta agora em relação, saudou com boa tarde, que se credenciar nas atividades, você diz, ou no caso eu digo, é clicar em entrar e assistir. Ou se tem que fazer algo mais. Não, credenciar para o Item 3, se você está me ouvindo aqui agora, Bruna, e você está, senão você não teria mandado essa pergunta, efetivamente você já está credenciada. Então, entrou na plataforma, você está automaticamente credenciada, não se preocupe que você estará sendo computada a sua presença. O Lucas Augusto mandou uma questão, saudou com boa tarde. Em seguida, se conseguiremos acessar as palestras em outro horário após a transmissão ao vivo online. Isso é algo que sempre nos perguntam, sabe, Lucas, se vai haver depois a disponibilização no mesmo dia, que seja das palestras, e a nossa resposta é sempre a seguinte: quando nós vamos num evento presencial, num congresso, a gente não tem um momento para fazer um play de novo na palestra que um palestrante acabou de exibir ao vivo. E a gente quer dar a vocês a experiência no CDNB semelhante àquela de um evento presencial, que cria essa atmosfera relacionada ao convívio acadêmico. Então, por esse motivo, no CDNB, durante os momentos nos quais estão programadas as atividades, aqueles são os momentos que vocês devem assisti-las. A Heloísa manda uma pergunta agora, saúda com boa tarde, Heloísa. E se cada palestra vai ter um certificado? Não, Heloísa. A certificação é pelo evento você participando em pelo menos 75% das palestras que acontecem entre 14 às 18 horas. Não há certificação individual por palestra, mas apenas quando você faz pelo menos 75% das 16 palestras, ou seja, 12 palestras. O Maurício envia uma outra questão relacionada a se o credenciamento é realizado na aba de programação do evento. Não. Você registrando, entrando, se inscreveu na atividade, entrou nela, como você fez agora, Maurício, você está me ouvindo. Então, consequentemente, você está credenciado nessa atividade. Então, não há um botão a mais para você apertar se você está assistindo aquilo que a gente está apresentando. Isso a gente fez exaustivos testes, não só agora, mas em edições anteriores do CDNB, e o registro para aqueles que efetivamente estiverem conosco é de maneira automática, desde que assistindo aquilo que a gente está aqui apresentando. O Guilherme pergunta em seguida como que a bioengenharia tem contribuído para a neurociência e o desenvolvimento de interface cérebro-máquina. A gente já teve em edições anteriores do CDNB, que no futuro você poderá assistir no nosso canal, Guilherme, palestras exatamente sobre esse tema que você está colocando.
Nessa edição, vários dos nossos palestrantes irão apresentar cenários nos quais aplicações da neurociência associada à nanobiotecnologia permitem congregar o conhecimento em algo que poderia até mesmo ser na direção de uma interação cérebro-máquina, como você coloca, e quem sabe até mesmo empregando inteligências artificiais. Então, convidamos você a estar conosco durante o CDNB e certamente questões de natureza acadêmica, técnico-científica, como essa que você coloca, poderão ser esclarecidas não apenas por palestrantes, mas apresentadores de pôsteres que têm exatamente em temáticas como essa que você coloca. O Outlan, ele coloca uma pergunta sobre como fazer o credenciamento da presença na plataforma, se apenas com acesso ao evento já computa. Sim, se você está me escutando, como a gente acabou de informar também por uma pergunta idêntica enviada anteriormente, efetivamente você vai estar tendo seu credenciamento computado. É claro, você precisa ter se inscrito na atividade e estar assistindo-a. Se isso não for feito, você ter se credenciado, efetivamente não há como registrar. Mas se você está me ouvindo, quer dizer que você está credenciado para a atividade. O Vitor envia uma outra questão, que é sobre a abertura cuja não foi ao vivo, contou como... Não, todas as atividades, Vitor, elas computam como credenciamento. Não só a abertura, mas todas as palestras, para uma finalidade de oferecer a maior estabilidade possível para vocês, elas são feitas, gravadas pelos nossos palestrantes exclusivamente para o CDNB e, posteriormente, elas são transmitidas ao vivo. Em seguida, a gente tem um momento de bate-papo ao vivo com os palestrantes, como vocês estão tendo um momento desses aqui comigo, e nesses momentos vocês podem esclarecer todas as perguntas que vocês tinham. Então, todas elas são computadas presença, sim, e as atividades que computam presença para fins de certificação são aquelas que eu mencionei já algumas vezes, entre 14 às 18 horas, as palestras acadêmicas, científicas que são apresentadas. O João Denis, em seguida, coloca uma pergunta. Olá, boa tarde, boa tarde. As palestras e os minicursos em questão de presença são contabilizadas de maneira separada? É uma boa pergunta, João Denis. Todas as atividades, independente de qual seja, são computadas quando você realiza a sua inscrição e credenciamento. Há atividades nas quais você não precisa se inscrever, então essas não são registradas para fim do cômputo, que são os ambientes como o Space, os ambientes de pôsteres, então esses você não precisa se inscrever, mas todas aquelas nas quais você se inscreve são contabilizadas de maneira separada. E no caso específico de palestras e minicursos, há uma certificação da sua participação no evento, que são as palestras, e há uma certificação do minicurso que você escolher, sendo que cada participante pode escolher apenas um. A Marcela manda uma pergunta, aliás, uma colocação e uma proposição, um comentário, que gostaria de parabenizá-los pela organização do evento e que desde o início já aparenta ser um evento muito bem pensado e agradece. A gente que agradece a você, Marcela, esse evento é feito para vocês, a gente passa um ano inteiro organizando o CDNB e é para vocês que a gente efetivamente prepara todo ele, porque senão não teria sentido algum, então é feito pensando em cada um dos nossos participantes. Acho que agora eu vou conseguir respirar um pouco, não chegaram novas questões, mas caso tenham qualquer outra pergunta, eu tenho mais uns 2 ou 3 minutos antes de ir para a minha palestra, que vai ser a primeira do evento, e que daqui a pouco nós conversaremos um pouco sobre usos e aplicações da inteligência artificial em projetos de pesquisa em nano e bio. Chegou mais uma questão da Vanessa. Olá, boa tarde, Vanessa. Como fazer a inscrição nos minicursos? Do mesmo jeito que há outras atividades do evento, Vanessa, você precisou clicar o botão inscrever, da mesma forma, nos minicursos você tem que fazer o mesmo. Então, do mesmo jeito que você se inscreveu para as palestras, não inscrição do evento, essa todos vocês que estão aqui conosco já a fizeram. A inscrição por atividade é livre escolha de cada um de nossos participantes. Por isso é que vocês definem quais as atividades que vocês vão se inscrever, claro que respeitando todas as questões relacionadas à certificação. Então, você vai poder olhar ali nos minicursos e entre os 4 minicursos disponíveis, observar na nossa programação aquele que se alinha mais às suas expectativas,
se inscrever nele e observar que os minicursos são de 3 dias, ou seja, 3 horas, e você tem que se inscrever efetivamente no mesmo minicurso, para fins de certificá-la. O Daniel nos saúda com uma boa tarde, e pergunta se todas as palestras e minicursos são ao vivo. Como eu mencionei agora há pouco, Daniel, todas as palestras e minicursos do 4º Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia são gravadas exclusivamente para o CDNB pelos palestrantes e são transmitidas ao vivo para vocês. Mas elas são a partir de gravação para que vocês tenham uma maior estabilidade durante a transmissão. Todos vocês já participaram de eventos online e já devem ter visto desafios do tipo do palestrante não aparecer, ou do tipo de vocês terem desafios técnicos para estar ouvindo adequadamente a palestra. Por conta disso, o CDNB é um evento que faz de uma maneira que vocês tenham garantia da qualidade do conteúdo que a gente entrega. E, após a apresentação de palestras e minicursos, tanto os nossos palestrantes que estarão proferindo no evento, quanto os ministrantes de minicursos, terão sessões ao vivo com vocês de bate-papo para esclarecer as perguntas. Então, não se preocupe que a transmissão vai ser adequada e de um evento no qual cada uma das suas contribuições e atividades nunca foi apresentada em outros locais, tal qual aqui estarão, e efetivamente você terá toda a oportunidade de realizar as perguntas ao vivo para os nossos palestrantes e ministrantes de curso. A gente tem cerca ainda de uns 2 ou 3 minutos, caso vocês tenham questões adicionais, estou aqui à disposição. Reforço que o nosso CDN-Bot, que foi treinado em inteligência artificial para entender o CDNB, está à disposição para responder muitas dessas perguntas que aqui nós recebemos. Basta você perguntar para ele, todos vocês receberam por e-mail o link do CDN-Bot, e também eu reforço que, ao longo do evento, vocês aproveitem da melhor maneira possível, porque são conteúdos de excepcional qualidade, palestras proferidas por profissionais da mais alta relevância no cenário nacional e internacional, e que vocês terão uma oportunidade única de aprender e adquirir conhecimentos, os quais carregarão para toda a vida de vocês. Bem, então agradecemos mais uma vez a todos vocês que estiveram aqui conosco nessa sessão de bate-papo logo após a abertura do 4º Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia, e nesse momento convidamos cada um de vocês a se juntarem a nós para assistir à primeira palestra do CDNB, que eu próprio irei proferir para vocês, e que teremos a oportunidade de conhecer um pouco mais daquilo que nós acreditamos e temos feito efetivamente em nanobiotecnologia e bioengenharia. Um bom evento a todos e vamos nos encontrando em vários momentos ao longo deste evento.